Aleluia. Abre lá no livro de Apocalipse. Aleluia, Jesus. Grande é teu nome, Senhor. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. Aleluia. Santo é teu nome. Nosso pastor está viajando. Então, daí a igreja fica na minha mão. Amém, igreja? Então, Apocalipse 2, a partir do versículo 1. Aleluia. Aleluia. Todos acharam? Tem gente procurando ainda? Aleluia. Amém? A palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e que não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então, só quero ler o versículo 4, que é onde nós vou falar dos outros, mas se firmar. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Amém, igreja? Aleluia. Coloca a Bíblia na cadeira e vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te glorificamos, Deus, pela tua palavra. Nós te convidamos, Espírito Santo, vem neste lugar, Deus, a obra é tua, a igreja é tua, o pregador é teu, Senhor. Te peço, fala com cada um de nós, Senhor, se faz presente neste lugar, Senhor. És bem-vindo aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que tome a frente, Pai, e fale conforme o teu querer. Nos ensina nessa noite, Deus, para honra, para glória e para louvor do teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Pode se assentar. Aleluia. Hoje é nosso culto de primícias, né? E eu estava pedindo um tema para o Senhor. Já fazia dias que Deus estava me dando essa palavra, mas eu estava pedindo um tema para o Senhor referente a primícias. E daí Deus me deu essa palavra. Eu falei, o que tem a ver isso com primícias? Mas o Senhor sabe todas as coisas, amém? Então a palavra do Senhor, quando se fala em primícias na Bíblia, primícias, ela refere-se à primeira parte da colheita ou produção, oferecida a Deus como sinal de gratidão e reconhecimento por tudo que vem das mãos dele. Então, primícia é uma oferta
de gratidão que nós damos por tudo que vem da mão dele. Aqui nós fazemos a primícia, você traz um pouco daquilo, uma parte daquilo que Deus te deu, né? Nós trazemos aqui. Deus dar-me é reconhecer que Deus é o dono da terra e é o provedor de todas as coisas. Deus, ele se agrada quando damos a ele o primeiro e o melhor lugar. Aleluia. Você tem dado para Deus o primeiro e o melhor lugar? Hã? Você tem dado o primeiro e o melhor lugar? Você está aqui, igreja? Você tem dado para Deus o melhor lugar? Então nós vamos ver hoje. Deus, ele entra aqui, quando começa essa carta é endereçada para a igreja de Éfeso. E quando João estava lá na ilha de Patmos, ele estava isolado lá, né? Porque ele era um dos discípulos que não veio a morrer do jeito que os outros morreram. Tentaram acabar com João, mas não conseguiram. E João, ele ficou isolado naquela ilha. E Deus, o Senhor, arrebata ele em espírito. E Jesus começa a falar, revelar para ele essa carta que a gente está lendo, que é o Apocalipse. E aqui ele fala, escreve. Ali ele diz assim que ele ouviu um barulho e de repente ele olha para ver quem estava falando com ele, lá no versículo 1, no capítulo 1, versículo 11, e ele diz assim, escreva num livro que você vê e mande às 7 igrejas. E daí ele fala Éfeso, Esmínia, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E eu voltei para ver quem falava comigo. Quando ele virou para ver quem falava com ele, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. E a voz era como o som de muitas águas. E na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. E ao vê-lo, caía aos pés dele como morto. Aleluia. E agora este Senhor Jesus, que era o Cordeiro, que João estava vendo, ele diz, escreve as cartas e manda para essas igrejas. E uma das cartas é essa que ele enviou para a igreja de Éfeso. E quando ele envia essa carta, se você olhar lá, você que está com a Bíblia aberta, ele começa a elogiar a igreja de Éfeso. Ele diz assim, conheço as tuas obras, as obras que você realiza. Eu conheço o seu esforço e a sua perseverança. O que Deus estava falando? Eu conheço a tua obra. Eu sei como você trabalha. Eu sei o que você faz para o reino. Eu sei como você faz as coisas para mim. Porque ele está falando para a igreja. E a igreja do Senhor somos nós. Então ele está dizendo para mim e para você, eu sei as tuas obras. Eu conheço como que você faz. Eu sei o teu esforço para fazer a minha obra. E eu sei a sua perseverança. O quanto você tem sido perseverante nessa obra. Ele diz, eu sei que você não pode suportar os maus. Tipo, olha para as pessoas fazendo coisas erradas e você diz, não, isso não está certo. Será que nós fazemos isso? Ou a gente ajuda a fazer coisas que desagradam o Senhor? Ele está olhando para a igreja. E aqui ele diz assim, e eu sei que você pôs às provas os que se declaram apóstolos e não são.
você descobriu que são mentirosos. Eles conheciam, eles tinham discernimento de quando alguém estava falando a palavra, eles tinham discernimento se aquilo era de Deus ou se aquilo não era de Deus. Por quê? Porque eles estudavam a palavra. Eles procuravam observar aquilo que era falado para eles. Amado, você já experimentou receber uma palavra no culto, chegar em casa, abrir a Bíblia e ver o que realmente Deus fala com você aqui, e você chega em casa e diz: eu quero me aprofundar nisso que Deus falou para mim. Ou você se conforma de vir no culto, escutar uma palavra, chorar e tá tudo de boa. Mas se Deus mexeu com você, se Deus falou com você, vai para a tua casa, entra no teu quarto, abre a Bíblia e veja o que ele quis falar com você. O Espírito Santo vai te esclarecer. E aqui Jesus continua falando: você tem perseverança, você suportou as provas por causa do meu nome sem esmorecer. Então, era uma igreja que foi perseguida, é uma igreja que passou por lutas, e ela não, aqui ele diz: você tem perseverança, suportou provas por causa do meu nome, não esmoreceu. Jesus estava elogiando essa igreja. Ele estava dizendo que era uma igreja, Éfeso era uma igreja ativa, zelosa, fiel à doutrina e conhecedora da palavra. Pensa Jesus elogiando a igreja. Será que ele pode elogiar nós? Será que ele pode olhar para mim e para você e dizer assim: você é perseverante, você é fiel, passa pela luta, passa pela prova, passa, vê coisas erradas, não se envolve, você se esforça, você permanece, eu conheço as obras que você faz e isso me agrada. Será que ele pode olhar para nós e falar isso? Essa igreja, por que essa igreja era conhecedora? Olha quem eram os líderes dessa igreja. Quem implantou a igreja de Éfeso foi o apóstolo Paulo. Olha só. Quem discipulou essa igreja foi o apóstolo João, que discipulou a igreja. O apóstolo do amor. O apóstolo que discipulou a igreja. E quem liderou essa igreja foi Timóteo, instruído por Paulo. Timóteo, que era discípulo de Paulo, ele cuidava dessa igreja, ele falava desse amor para essa igreja. Então, eles tinham conhecimento. Pensa o conhecimento que tinha essa igreja. Um discipulador, com um fundador, Paulo, o maior apóstolo. Com alguém que cuidava, discipulava, eu acredito que com amor. O apóstolo João, conhecido como o discípulo do amor. E pastoreada por Timóteo. Nós vimos o teatro aqui de Timóteo, onde ele falava para nós aqui, que pegou muito assim, aquele pedacinho que diz assim: eles podem fazer as coisas, mas você não, porque você é diferente. E era esse líder que cuidava dessa igreja. Mas, contudo, o Senhor Jesus falando, ele diz assim: mas eu tenho, lá no versículo 4, apesar de você ser zelosa, apesar de você conhecer, apesar de você não aceitar falsos profetas, falsos apóstolos, eu tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Olha o que Deus está falando para nós. Eu tenho contra você que você abandonou o teu primeiro amor. Você é a igreja do Senhor? É para mim e para você que ele está falando. E aqui diz assim, que quem fala, lá no versículo 2, no versículo 1, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. O que eram as 7 estrelas? Eram os pastores daquelas igrejas. Hoje, nos nossos dias,
O líder é aquele que traz a palavra, é aquele que se levanta para ministrar a palavra do Senhor. Esse líder está nas mãos do Senhor. E olha que forte isso. Eu estou aqui pregando. Mas eu sei que o Senhor, eu estou na mão do Senhor. E eu sei que eu tenho que falar aquilo que Ele quer que eu fale. Eu não tenho que falar aquilo que é do meu coração, aquilo que eu quero falar, aquilo que eu quero trazer para a igreja. Se eu estou na mão dele, quem vai conduzir para falar é ele. Porque nós somos só instrumentos do Senhor. Como o Fernando estava falando, eu não tenho do que me gloriar. Eu estou aqui porque o Senhor me escolheu para trazer a palavra. E o dono do vaso é ele. Ele diz: abra a tua boca que eu encherei. Aleluia. Mas ele diz assim que ele passeia no meio dos 7 candelabros de ouro. O que eram os candelabros da igreja? Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou passeando no meio de vocês. Eu estou andando dentro dessa igreja. Você crê que o Senhor está aqui? Ele diz: eu estou passeando no meio de vocês, mas eu tenho contra vocês que deixaste o primeiro amor. Como assim, Senhor? Que primeiro amor é esse? Sabe aquele amor que quando você conhece Jesus e você quer servir e tudo que você faz para Ele e por Ele é com amor, é com alegria, porque eu descobri esse Deus na minha vida. Então, esse amor é um amor inicial, é um amor fervoroso, intenso por Cristo. É o amor que ocupa o primeiro lugar. Você pode dizer: pastora, mas o que isso tem a ver com as primícias? Assim como as primícias eram o primeiro e o melhor da colheita de Deus, o nosso coração, o nosso amor é a primícia do Senhor. Aleluia. Será que Ele encontra a primícia ainda no nosso coração? Aleluia. As primícias não são só sobre coisas, mas são sobre prioridades no nosso coração. Jesus não quer apenas boas obras, Ele quer ser o primeiro no nosso coração. E Ele dizia: eu tenho contra ti que você deixou teu primeiro amor. Eu tenho contra ti que você deixou o teu primeiro amor. E quando ele fala isso para a igreja de Éfeso, e que ele está elogiando eles, isso mostra para nós o quê? Que é possível fazer a obra sem amor. Porque ele estava falando para uma igreja zelosa, uma igreja fiel, uma igreja que cuidava, uma igreja que trabalhava, uma igreja que estava ali o tempo todo fervorosa. E ele olha para eles e diz: mas eu tenho contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Então ele mostra para nós que é possível nós estarmos na obra do Senhor, fazendo a obra sem o amor de Deus. É possível servir a Deus só por obrigação. Eu vou para a igreja porque eu tenho que estar lá. Eu vou para a igreja, eu vou para a célula porque eu sou líder. Eu vou fazer cumprir o meu ministério porque eu estou na presença de Deus. Porque o meu líder vai ver, meu pastor vai ver. É possível fazer a obra só por obrigação. E Deus está falando: eu quero a obra com amor. Aleluia. É possível servir a Deus só para manter a aparência. Só para as pessoas olharem para nós e ver a gente fazendo a obra. E ver você trabalhando. É possível trabalhar só para mostrar para as pessoas. Deus quer que nós voltemos para o primeiro amor, o amor original por Cristo, quando o conhecemos. Sabe aquele amor que quando você conheceu Jesus, eu não sei se foi assim com você, você queria orar o tempo todo, você queria estar na igreja, você queria orar, você queria jejuar, você queria mais desse Deus, você queria servir esse Deus, você queria um ministério com Deus, é aquele amor que te desperta. Hoje eu falava de manhã, quando eu trabalhava com os jovens,
A gente fazia, não tinha um evento que nós fosse fazer, nem que fosse um culto. Nós ficava 7 dias orando aqui dentro do culto. Nós íamos orar das 10 à meia-noite, a gente chorava, ia para o monte, buscava a presença de Deus, porque nós queríamos ver Deus se movendo dentro dessa igreja. Então era o primeiro amor, a gente buscando, chorando, jovens sendo tocados. A gente ia fazer o culto, nós saíamos entregando panfleto aqui na rua, a gente ia lá para a favela e trazia vidas para o culto. E vinha e era cheio de jovens, porque nós trabalhava no primeiro amor, um amor simples, sincero, fervoroso. O desejo intenso de estar na presença de Deus, de conhecê-lo, de agradá-lo. Você passou por esse amor? Alguém passou por esse primeiro amor? Você está nesse primeiro amor ainda? Deus está falando para nós, você perdeu esse primeiro amor. Eu estava falando que de manhã, que eu estava pregando um dia sobre o primeiro amor aqui. E quando eu comecei a pregar e falando sobre o primeiro amor, Deus falou comigo. E eu comecei a chorar. E Deus falou assim, você está pregando daquilo que você não está. Volta para o teu primeiro amor. E eu, como assim, Senhor? Cadê aquela mulher que ficava 15 dias antes jejuando? Buscando essa presença para subir nesse altar. Onde foi parar? E eu vi que eu estava atropelada, acelerada, porque eu já não tinha mais isso. E Deus está falando para nós como você está levando o teu ministério só no automático, porque você sabe o que tem que fazer. E Ele está dizendo, eu quero que você me busque. Eu quero que você busque a essência. Eu quero que a palavra que você vai ministrar, venha lá do coração de Deus. Para a tua célula, para as pessoas. Eu quero que Deus te dê a essência, que você busque nele. E muitas vezes a gente busca nos livros, a gente busca em outras ministrações, você busca em pesquisa e você vem com sabedoria humana. E ele diz: eu quero que você busque em mim, na fonte. Posso estudar? Posso. Posso pesquisar? Posso. Mas a revelação tem que vir dele. Aleluia. Então ele está nos convidando a voltar para este lugar do primeiro amor e tentar agradá-lo. Um amor sem reserva, sem depender de cargos, bênçãos ou relacionamento. Amados, Deus quer que nós vivamos esse amor. Ele fala assim que sem esse amor, lá em 1 Coríntios 13, que ele fala assim, que se eu não tiver o amor, eu posso pregar, eu posso entregar meu corpo para ser queimado pelas pessoas, eu posso falar em línguas, eu posso profetizar, mas se não tiver amor, eu sou como um sino que bate. Em alguma tradução, como um sino que tine. O que ele está falando? Se você não tem amor no teu coração, você é como algo que só faz barulho, só fala, posso vir aqui pregar, falar em línguas, pular, mas se eu não mostrar esse amor que está aqui dentro com vocês, na minha maneira de viver, é só falácia. E Deus diz assim, eu quero que você viva esse amor. E às vezes dentro da igreja, nós aqui, passamos, às vezes nós não cumprimentamos o irmão. Às vezes se cumprimenta pessoas da tua célula. Passa aqui, passa por jovens, os jovens passam pela gente, um passa, nem olha para a cara. Nós estamos num lugar onde tem que fluir esse amor. Onde eu tenho que olhar para o irmão e dizer, paz, irmão. Paz de Deus, irmão. E nós passamos e às vezes nem olhamos para a cara um do outro. Às vezes você está ali, desce, às vezes descem os jovens ali, eu ainda mexo com eles, nem olho para a gente.
E daí você vai cobrar, eles passam. Ah, se cumprimenta entre eles. Mas eu vou cobrar deles se a gente passa e se cumprimenta entre nós. E Deus está falando, eu quero esse amor, essa essência dentro da igreja. Domingo o pastor estava elogiando, a nossa igreja está assim, assim. Glória a Deus, Deus tem feito coisa sobrenatural. Jesus falou para a igreja de Éfeso, vocês são ótimos, vocês estudam a palavra, vocês estão por dentro da palavra, vocês condenam as obras más, mas eu tenho contra vós que deixaste o primeiro amor. E uma igreja sem amor, ela está sem a essência. Porque a nossa essência é o amor a Deus, é o amor um pelos outros. Aleluia. Amados, como que nós podemos dentro da igreja, onde nós representamos, nós recebemos a presença de Jesus, passar e não nos cumprimentar, e daí você quer me dizer que você vai lá fora e vai cumprimentar um estranho? E que você vai abraçar um estranho? É como Deus fala, como que você diz que ama? Se o teu irmão que você vê, você não consegue amar, e você diz que me ama se você não me vê? E ele está dizendo, eu quero que você volte lá para aquele tempo quando você veio e que eu estava derramado dentro de você. Porque se Jesus estiver dentro de nós, ele é o próprio amor. Se ele estiver derramado dentro de nós, não tem como eu dizer, eu não consigo amar. Não tem como dizer, eu não consigo cuidar de pessoas. Eu não me importo com pessoas. Não tem. Porque ele diz, eu sou amor. E nisso vocês serão conhecidos como meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E Deus está falando, e eu tenho contra vós, que esqueceste, deixaste o primeiro amor. Aleluia. Será que nós deixamos esse primeiro amor? Você acha que você deixou esse primeiro amor? Eu falo para vocês que eu estava pedindo para o Senhor, Deus, me dá esse primeiro amor de volta. Deus me ajude eu amar com esse primeiro amor de volta. Não tem como eu passar perto de alguém que está passando por lutas, que está passando por... e simplesmente não me importar. Não tem como eu ver alguém que necessita de mim, de uma conversa, de uma fala, e você não se importar. E Deus diz, eu tenho contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Jesus está entronizado em você. Se eu vou para a presença de Deus e Deus se derrama em mim, não tem como eu não transbordar esse amor. Esse amor está dentro de mim. Se Jesus está dentro de mim, o amor está transbordando dentro de mim. Aleluia. Aleluia. E Deus está nos questionando. Quem está questionando é aquele que tem os olhos de fogo, que passeia pelo meio da igreja, que conhece o meu e o teu coração, que diz, eu sei as tuas obras. É esse Jesus que está nos questionando. É esse Jesus que está passeando por dentro dessa igreja, que está dizendo, volta para o teu primeiro amor. Amados, como que esse amor pode ser perdido? Como que eu perco esse amor? Ativismo religioso. Estou correndo para lá e para cá, trabalhando na obra, mas não tenho relacionamento com Deus. Eu faço tudo no automático. Eu faço para as pessoas me verem. Eu faço para as pessoas me elogiarem. Eu faço para que eles vejam o que eu estou fazendo. Eu prego para que eles vejam. Eu aqui começo a pular, pregar para que vejam que eu estou pregando. Mas Jesus está comigo na palma da mão dele agora, neste momento, falando, será que você está pregando aquilo que eu estou falando para você? Falar para a minha igreja? Aleluia.
Aleluia. Outra coisa que faz nós perdermos o primeiro amor, prioridades trocadas. É o meu, eu quero o meu ego. Eu quero mostrar quem eu sou. Eu quero que as pessoas vejam como eu faço as coisas bem. E tiro Deus do lugar dele, porque quero me aparecer. Eu venho aqui pregar, se eu descer daqui, vocês verem, a pastora Lúcia falou isso, e de repente eu passo e viro a cara para vocês e diz, ué, essa mulher não estava pregando lá sobre isso? Sobre o amor? Será que a gente tem ouvido essa palavra e tem colocado ela em prática na nossa vida? Hoje é o momento de ver a hora que nós estiver saindo. Que vamos passar tudo um perto do outro. Vou passar de costa para o irmão não ver que eu olhei ele e não quero falar. E Deus está dizendo, volta para o primeiro amor. Aleluia. O primeiro lugar é meu. Pecados não confessados nos afasta do primeiro amor. Iniquidade dos outros nos faz se afastar do primeiro amor. Sabe quando você vem para a igreja e diz, pastora, eu estou cansado de vir para a igreja, acho que não venho mais porque o meu marido, porque meu filho, porque minha esposa, lá em casa está uma luta, eu acho que eu não venho mais. Você está medindo o teu amor por Jesus, pelo teu esposo, pela tua casa, pelos teus filhos, pelas tuas lutas. O teu amor por Jesus tem que estar acima de todas as coisas. Eu falei que eu estava ouvindo a Estela pregar e ela falando, e ela dando testemunho dela. Ela falou assim: eu passei pela luta com o meu marido nas drogas. Foi um deserto terrível. Eu passei por outras lutas que foi um deserto terrível. Mas quando eu enterrei o meu filho, adolescente, foi a pior coisa que eu passei. Mas eu medi o meu amor por Jesus pelo meu filho que estava sendo enterrado. Eu não podia parar de adorar pelo meu filho que estava sendo enterrado. Muito mais eu passei a adorar o Senhor porque eu tinha que curar vidas. Amados, olha que terrível. E hoje, conversando com uma irmãzinha ali, eu falei assim, ela falou assim, eu vinha com as minhas filhas pequenininhas para a igreja, tempo de chuva, tempo de frio, e agora que estão tudo criado, às vezes está uma chuvinha, está frio, não venho para a igreja, e tem o carro. E tem o carro. Que amor é esse? Olha a quantia que a gente se afasta do primeiro amor. Quando eu comecei a ir para a igreja, que eu ia para a presbiteriana, eu lembro que ia de bicicleta. Olha que chique. Sacolinha do mercado, com um sapato de salto ali dentro, com o blazer dobradinho ali, encostava minha bike lá, vestia meu terninho, vestia meu sapato, adorava o Senhor, saía, voltava na bicicletinha. Pedindo, Deus, o dia que eu tiver um carro, Deus, eu não vou deixar nenhum irmão no ponto, Deus. Eu não vou deixar ninguém andando assim, Deus. Porque eu ia de manhã na escolinha e à noite no culto, bicicletinha. Era o primeiro amor e não importava se eu ia de bicicleta. Porque para nós, quando nós chegava lá, a igreja era a coisa mais gostosa que tinha. Era a comunhão com os irmãos. E é isso que Deus está falando. Onde você deixou o teu primeiro amor? Que hoje nós deixamos da presença por qualquer coisa. Às vezes porque eu estou triste, briguei lá em casa, não vou no culto. Deus está falando, onde você deixou o teu primeiro amor? Quando você começou, teu lar estava destruído, tua família estava destruída e você vinha chorando porque você queria ser abençoado. E eu restaurei, eu levantei, eu coloquei todo mundo na minha presença e hoje você não vem mais.
Onde ficou esse primeiro amor? É desse primeiro amor que Deus está falando para nós, gente. A igreja de Éfeso, ela era doutrinariamente correta, mas espiritualmente fria. Sabe o que Deus está falando? Eu não quero só obras. Eu quero estar derramado dentro de vocês e vendo vocês transbordando esse amor. Aleluia. Perder o primeiro amor é perder as primícias espirituais do nosso coração. Sabe quando Deus diz volta para a essência? Não é que ele queira que você volte a ser, lá no comecinho, não. Agora você tem sabedoria, você tem conhecimento, você sabe quem é Deus, você sabe o quanto Ele fez para você. Ele está dizendo, volta para aquele lugar onde você orava, onde você buscava, onde você jejuava, onde você lia a minha palavra, onde você queria mais de mim. É isso que Ele está falando. Quando Ele diz volta, Ele diz lá aonde você se entregava mais. Aleluia. Aleluia. Santo é teu nome, Deus. Aleluia. Quem está falando sobre esta frieza, sobre essa falta de amor, é o remetente da carta. É o próprio Jesus. Aleluia. Aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, aquele que está andando no nosso meio, que está agora passando por perto de você e te sondando. Às vezes não, ele sempre está aqui. E nós entramos aqui e olhando para o relógio, atrasou nós. Olha a hora. E Deus está falando assim, eu quero aquele primeiro amor. Eu quero aquele primeiro amor. Aleluia. Aleluia. Ele tem a autoridade, os mensageiros da igreja, aquele que está levando a palavra, ele diz assim, eu tenho na minha mão, indicando o meu poder e a autoridade sobre as igrejas e sobre os seus líderes. Amados, eu estou aqui e me sinto Deus me segurando e fala para a minha igreja. Aleluia. Eu não sei se você sente esse Deus aí. Eu não sei se você sente esse Deus que se preocupa com a sua igreja, ou seja, Ele se preocupa comigo e se preocupa com você. Se essa palavra está sendo ministrada hoje, de cima do altar, ou qualquer palavra, quando os pastores vêm ministrar aqui, é porque Deus se preocupa com nós. É porque Ele quer nos alinhar. Aleluia. Ele está alertando a sua igreja. Ele quer que nada esteja no lugar dele, que ele seja prioridade. Aleluia. Ele diz: você só chegou aqui, até aqui. Você só está aqui hoje, porque um dia ele esteve em primeiro lugar na tua vida. Porque um dia você deixou ele ser o teu primeiro amor. E por isso ele te trouxe. Mas será que você está aqui como você veio da primeira vez? Com aquela sede dele? Aleluia. O Senhor está nos convidando a voltar ao primeiro amor. O primeiro amor é o que corresponde à entrega das primícias do nosso coração a Ele. Você tem sido primícia? Aleluia. E Ele nos mostra o caminho, como voltar. Tipo, nós vamos ver se a gente se afastou desse primeiro amor. Será que você se afastou desse primeiro amor? Será que você está longe daquele primeiro amor? Eu que estou há tantos anos aqui, como diz o pastor, dinossauro da fé, né? Pessoas aqui que eu conheço que no começo essa igreja era um fogo puro, a gente marchava aqui dentro, a gente chorava, esse altar era banhado em lágrimas, não era? Não era assim? Banhado em lágrimas quando a gente se reunia para orar. E hoje, quando a gente chama para vir para frente do altar, meia dúzia. Quando levanta, a pessoa não quer mais.
essa intimidade. E Deus está falando, é disso que eu estou falando. Daquela igrejinha, né? Daquela igrejinha. Volta para o teu primeiro amor, aleluia. Ele diz: lembre-se de onde você caiu. Lembra de onde você caiu. Lembrar aponta para a reflexão espiritual, onde o meu coração começou a esfriar. Onde que eu comecei a esfriar? Quando que eu comecei a diminuir minha sede por Deus? Quando que eu comecei a negligenciar o meu tempo com Deus? Foi diminuindo o meu tempo de oração com Deus. Onde que começou isso? Lembre-se, quando você começou, onde que começou a esfriar? É isso que ele está falando. Qual o teu tempo com Deus? Eu falo que Deus nos dá 24 horas. Eu sempre falo isso. Falava no discipulado. 24 horas. 8 horas você dorme. 8 horas você trabalha. Não é assim? E 8 horas é para você administrar. 8 horas é para você administrar. Eu digo que essas 8 horas sobra. Tem gente que diz, não sobra, pastora. Sobra. 8 horas está nas tuas mãos para você administrar. E dessas 8 horas, Deus quer pelo menos o dízimo do teu dia. 2 horas e 40 minutos. Para Ele. Para Ele. Nós passamos, não é aquilo de passar o dia inteiro. Eu estou limpando a casa, estou orando, estou falando com Deus, estou dirigindo, estou falando com Deus, estou lavando louça, estou falando com Deus. Ele está falando daquele tempo precioso com Ele. Você e Ele. Aquele tempo que você tira para Ele. E não estou dizendo tira 2 horas. Não, eu estou falando tira 1 hora pelo menos do seu dia para Ele. Tem essa sobra aí no teu dia? A gente não acha. Porque Ele colocou 8 horas para nós administrar. E a gente administra a nosso favor. Administra a nosso favor. E Ele diz, volta. Lembra de onde você caiu. Lembra onde começou diminuir as orações. Onde a rotina, o ativismo, o pecado abafaram a minha paixão por Deus. Você consegue lembrar? Ah, pastora, mas eu sou muito ocupada, eu corro para lá e para cá. Não tem como. Deus diz, lembra-te e arrependa-te. Por que ele fala arrependa-te? Porque a perda do primeiro amor é mais do que um desânimo. É um pecado contra Deus. Aquele que me dá tudo. Aquele que me cuida. Aquele que me sustenta. Aquele que caminha comigo. Quando eu deixo ele de lado, eu estou pecando contra Deus. E ele diz, arrepende-te. Arrepende-te. E arrepender não é só tristeza. É arrepender e dizer, Deus, eu vou mudar. Deus, eu quero esse primeiro amor de novo. Deus, eu quero de novo o fogo aceso na minha vida. Nós não fizemos aí uma conferência? Hã? Pedindo para acender o fogo. E como que eu vou acender o fogo? Na intimidade com Deus. Na busca com Deus. Gente, nós estávamos bem fervorosos naquela conferência. Parece que foi baixando. Parece que foi diminuindo. E Deus está falando assim, volta às práticas das primeiras obras. O que Ele está dizendo? Volta a orar, ter uma oração sincera comigo. Volta a ter mais tempo comigo. Volta para a leitura da palavra com fome de me conhecer. Volta para o serviço com paixão, com amor pela minha obra. Obediência por amor não é obrigação. E daí, amados, a gente vem e pede para Deus que nos use, e daí Deus começa a te chamar para trabalhar. E daí você diz assim, não, eu tenho que ficar sentado, se é para os líderes, eu tenho que ficar aqui sentado. Como assim? Vocês estão no exército.
E no exército você não fica sentado. Como assim que eu vim para o exército e vou ficar sentado olhando os outros trabalhar? Correndo para lá e para cá. E daí você diz, eu estou no primeiro amor? Que primeiro amor é esse? Que eu paro e fico vendo todo mundo correndo e eu, não estou pronto ainda. Ele diz assim, volta, arrepende-te, volta a viver as primícias do teu coração novamente. Ele diz, porque senão eu virei. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o teu candelabro do lugar. Sabe o que ele está dizendo? Sabe essa luz que brilha? Conforme você vai se afastando, vai se apagando. Você deixa de ser referência. Ele diz, eu quero esse amor transbordando. Eu quero esse amor brilhando. Eu quero esse amor vivo dentro de você. Arrependimento é viver as primícias. O arrependimento é a volta às primeiras obras. É o caminho para sermos restaurados como primícias vivas do Senhor. Será que a gente tem sido primícias? Nós temos que reconhecer o erro de deixar Jesus em segundo plano. E reconhecer é se arrepender. Lá em Tiago, a mídia está aí para pôr para mim. Tiago 4, do 8 ao 10. Olha o que ele diz quando nós perdemos o nosso primeiro amor. Quando a gente tira, deixa Deus em segundo plano. Ele dá uma dica para nós. Aleluia. Lá em Tiago 4, do 8 ao 10. Olha o que Deus diz. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Sabe que Deus quer nos restaurar? Mas ele diz assim, lembra-te de onde caíste. Arrependa-te e volta de novo para o lugar da intimidade. Aleluia. Que nós possamos fazer como Davi. Davi ele diz, não retire de mim o teu espírito. Davi chorava e falava, não retires de mim o teu espírito. Deus está falando para nós, arrependa-te, humilhai-vos, chorai na presença de Deus. Aleluia. Antes que a tua luz se apague. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Ele diz, eu estou no meio da igreja, eu estou alinhando a igreja, mas se ele voltasse hoje, será que nós estaríamos neste primeiro amor? Aleluia. Este é um alerta sério para qualquer igreja ou cristão que continue ativo só externamente. E que tenha perdido a motivação pura. Que motivação pura é essa? O verdadeiro amor por Deus e pelos irmãos. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor de todo o teu coração, de todo entendimento, de todo. É o que Deus fala para nós. Praticar as primeiras obras é voltar a colocar lenha na fogueira. Aleluia. É Deus nos chamando para voltar. É Deus dizendo, levanta-te, volta. Lembra de onde você caiu. Lembra onde começou a fraquejar. Lembra onde você deixou de me procurar. Lembra onde você deixou de adorar. Lembra onde você começou a me deixar de lado. Orava 1 hora, baixou para 15 minutos, baixou para 5 minutos. E tem outros que nem oram. E continua na obra. Ele diz, volta. Aleluia, eu quero convidar o louvor para vir aqui. Deus diz, volta para o teu primeiro amor. Tem alguém aqui que se encontrou
se encontrou com o amor apagado, com o amor enfraquecido. Eu encontrei pontos. Falei, Deus, esse primeiro amor precisa ser reativado na minha vida. Aleluia. Esse primeiro amor precisa ser reativado na minha vida. Será que esse primeiro amor está ativado na tua vida? Tem alguém que encontrou o ponto do primeiro amor que está apagado? Aleluia. É Deus nos alinhando nessa noite, meu amado. É Deus dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você está morno, levanta e volta a praticar as primeiras obras. Levanta, arrepende-te e volta para aquele lugar que você deixou. Tira a coisa com prioridade no teu coração. Aleluia. Eu quero te convidar agora, cada um de vocês que está aqui, você que é a igreja do Senhor, a fechar os teus olhos e agora se avaliar. Fecha os teus olhos e faz de conta que está só você dentro dessa igreja. Faz de conta que não tem ninguém mais. É só você. Aleluia. E imagine Jesus entrando agora. Jesus vindo e se assentando do teu lado. Só você, Jesus, vindo se assentando do teu lado. E Jesus falando para você agora: filha, filho, posso te fazer algumas perguntas? Aleluia. É Deus que está, aquele que passeia no meio da igreja, que está falando comigo e com você agora. Aleluia. E Deus quer perguntar para você, é Ele perguntando: você daria a tua vida por mim? Filho, filha, você daria a tua vida para mim como eu dei a minha vida para você? Aleluia. Pensa em Jesus aí do teu ladinho, falando isso para você no teu interior. Filha, qual foi a última vez que você deu um presente para mim? Filho, você sente falta de mim no teu dia a dia? Aleluia. Filho, filha, o teu coração dói querendo chegar em casa logo para passar um tempo comigo? Ainda existe amor aí? Aleluia. Eu sou o teu primeiro amor. Aleluia. Você confiaria em mim a tua vida? Filho, você teria coragem de se entregar realmente tudo nas minhas mãos? Aleluia. Filho, você teria coragem de afundar os teus barcos, de queimar as tuas carroças, se despedir da tua família, se despedir dos teus pais? Você teria coragem de não ter um plano B, e se não tiver uma porta de saída, não me questionar, mas me adorar? Aleluia. Aleluia. Você conseguiria, apesar das lutas, permanecer e sem me questionar, sem me culpar?
Filho, você pensa em mim? Aleluia. Filho, o que mais te alegra? O que mais te alegra em mim? Quando você olha para mim, o que te alegra? Filho, qual foi a última vez que você se declarou para mim? Filho, talvez você está pensando, eu não tenho paciência, Deus. Eu não aguento isso, Deus. Aleluia. Qual foi a última vez, filhos, que você ficou comigo 1 hora, eu e você, em silêncio? Sem música, sem mídia, sem pregação. Eu e você, olhando um para o outro. Aleluia. Eu não estou falando de serviço, de ministério, do que você fez na minha obra, do tempo que você ficou estudando, mas eu estou falando eu e você. Aleluia. Filha, você já mudou algo na tua vida por amor de mim? Aleluia. Já mudou algo em você por amor de mim? Aleluia. Filho, você realmente me ama? Realmente eu estou no teu coração? Aleluia. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero que você seja bem sincero, filho. Eu quero que você seja bem sincero com você. Porque para ser curado, e eu estou hoje aqui para te curar. Para ser curado, você precisa falar a verdade. Você precisa ser sincero comigo e dizer: Deus, você não está mais em primeiro lugar na minha vida. Deus, no meu coração tem tristeza. No teu lugar tem mágoa. Tem revolta. No teu lugar tem tristeza. Aleluia. Você não está mais dentro de mim, Deus. Aleluia. Senhor, alguma coisa entrou no teu lugar. Aleluia. Aleluia. O caminho do arrependimento é quando nós reconhecemos que Deus não está no lugar que pertence a Ele. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus, o Senhor não está neste lugar mais, Deus. Eu estou vivendo, Senhor, de aparência. Aleluia. Mas eu quero entregar este lugar para Ti. Aleluia. Será que você encontrou Deus em primeiro lugar aí? Eu quero te convidar a ficar em pé. Aleluia. Eu quero te convidar a ficar em pé e dizer: Deus, eu vi que o Senhor não está aqui mais, Deus. Não está em primeiro lugar. Mas eu quero dar este lugar para Ti. Comece a falar com Deus. Comece a entregar este lugar. O que você achou dentro do teu coração? Aleluia. Aleluia. O que você achou dentro do teu coração? Entrega para Ele agora. Aleluia. Eu quero ver, pois quando Aleluia. estás O que vai dentro do teu coração? Diz o Senhor. O que está dentro do teu coração no meu lugar? Aleluia. Eu falei: Deus, eu encontrei questionamento. Deus, eu encontrei, Senhor, ativismo. Mas eu quero entregar este lugar para Ti.
Aleluia. Aleluia. Deus, eu encontrei frieza espiritual. Eu entro aqui e saio do mesmo jeito, Deus. E Deus está falando, volta. 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 Aleluia. Se você não está sentindo nada mais, Senhor, se você tem sentido essa frieza, eu quero te convidar para vir aqui à frente. Porque no altar de Deus tem cura. Aleluia. Aleluia. Mas eu não vou insistir porque é você, Deus. Aleluia. 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 Deus, eu não te encontrei no meu coração. Do teu primeiro amor, Deus. Eu só encontrei derrota dentro do meu coração. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como a como tão certo como a morte tão certo como eu te Ele diz, eu te conheço, filho, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço. E vim aqui pra te posso cura. Espírito Santo, eu te peço, derrama teu óleo, derrama teu óleo, derrama teu óleo, fogo nesse lugar. Ora na macheira, ora na macheira, ora na macheira. Volta pro teu primeiro amor, aleluia. Oh, Santo Deus, Santo Deus, sabe aquela luta? É pra te trazer de volta. Você nunca deveria ter saído. É pra te trazer para um lugar que você nunca deveria ter saído. Ora na baixeira, tua graça me vai sem mim. Sinta Jesus passeando por aí. Isso aqui é de fogo. De fogo totalmente agora. Se você quiser
tocando, Jesus. Vai curando, Jesus. Vai curando. Eu sei que tu estás aqui, Jesus. Eu sei que o Senhor está passeando no meio da tua igreja. Eu sei que o Senhor está colhendo lágrimas. Eu sei que o Senhor está aleluia. Senhor, eu sei aqui, mas toma o teu lugar. Toma o teu lugar no meu coração agora, aleluia. Aleluia. Deus toca. Derrama de ti, Pai, sobre a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Jesus, o meu aleluia, 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 recebe a tua cura. Deus te viu, Deus te tocou, aleluia. Aleluia, aleluia. Ele te trouxe aqui para sondar o que estava no teu coração, aleluia. Oh, glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Santo é teu nome, Deus. Nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque tu és grande. Tu és fiel, tu és verdadeiro. Amém? Aleluia. Vamos fazer o tom. Aleluia. Vamos fazer o tom agora, com a cara toda rebocada. Aleluia. 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 Amém? Aleluia. Todos fizeram o tom? Ah, tem gente fazendo ainda? Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Santo é teu nome, Jesus. Amém, igreja? Vamos voltar para casa? Estenda a tua mão em direção à tua casa agora. Querido Deus, o Senhor é o Deus que nos sonda, o Deus que nos vê. Pai, nós apresentamos agora o nosso lar nas tuas mãos. Pai, nós te pedimos, vai conosco, Senhor. Vai à nossa frente, Pai. Nos reveste, Senhor, da tua unção. Nos reveste da tua presença. De tal maneira que se o inimigo vir contra nós por um caminho, tenha que fugir por 7 caminhos, porque a tua presença vai conosco. Pai, derrama do teu óleo santo sobre cada um. Leva, Senhor, debaixo da tua potente mão. Guardado, protegido, Senhor, em
nome de Jesus. Dá uma semana abençoada, Deus, na tua presença, para a honra e glória de ti, Pai, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Põe tua mão na posição de receber. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e para sempre. Vão na paz, que o Senhor abençoe. Hoje fui te procurar naquele lugar. Qual? Ah.